Fala galera, eu sou Felipe Rossi. E eu sou Tássio Leonardo. Somos da direção acadêmica aqui do AZ e neste vídeo nós vamos falar com vocês sobre dicas, orientações para o SISU de 2020, que vai acontecer, que acontece em janeiro de 2020. Você deve estar ansioso aí, para saber como é que você faz as suas escolhas, como é que são algumas regras ali de reclassificações e tal. E a gente vai trazer algumas orientações para te ajudar, a você conseguir entrar no teu tão sonhado curso, na sua tão sonhada universidade. Pessoal, para começar, neste vídeo a gente vai falar sobre dicas para você fazer as suas escolhas no SISU. Ou seja, a gente está partindo do pressuposto que você já sabe como é que é o funcionamento básico do sistema. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Caso você ainda não saiba como é que é o funcionamento básico do sistema, a gente tem dois sites legais para você dar uma estudada antes de seguir assistindo a esse vídeo aqui. O primeiro deles é o próprio site do SISU, E lá você tem um sistema de perguntas e respostas muito bacana que tira muitas dúvidas sobre o funcionamento do sistema. O outro site é o nosso site aqui do AZ e lá você tem uma parte totalmente dedicada ao SISU. Para você chegar a essa parte, você clica em pré-vestibular, no menu, e depois aqui em SISU, tá? Então dá uma estudada nisso antes de você seguir para as orientações que a gente vai trazer aqui. Outra coisa legal, a gente está falando aqui sobre o SISU de 2020.1, que ocorre no primeiro semestre, ou portanto em janeiro de 2020. Há também um outro SISU que vai acontecer no meio do ano, 2020.2. Mas, de maneira geral, de um SISU para o outro, nunca muda a regra. Logo, este vídeo ele serve tanto para você que vai fazer o SISU do primeiro semestre, quanto para você que vai fazer o SISU do segundo semestre. No que diz respeito ao calendário, os prazos são bem curtos e você deve ter bastante atenção. Entre 21 e 24, eu me inscrevo no SISU. Dia 28, a chamada regular, a primeira chamada. No dia seguinte, atenção, no dia seguinte, para alguns, se matriculam lá na universidade tão sonhada e para outros que não conseguiram ainda a lista de espera. Sobre a lista de espera, já falaremos sobre isso no vídeo. Um pouquinho agora sobre a lógica das inscrições. São 4 dias em que o SISU funciona, do 21 ao 24 de janeiro. E, ao longo desses 4 dias, você pode fazer escolhas à vontade, trocar suas escolhas sem nenhuma restrição, tá? O que acontece é que no final de cada dia, quando vira o dia, o sistema te dá um feedback. Ele te fala sobre nota de corte, a posição daquela escolha que você deixou como a sua escolha do dia, vamos dizer assim. E aí no dia seguinte, você pode trocar essas escolhas ou mantê-las, tanto faz, tá? O importante é que no final do último dia, do dia 24, o que você deixar lá como suas duas opções, primeira e segunda opções, serão aquelas duas para as quais você vai de fato concorrer. E aí, no dia 28, sai lá o resultado da chamada regular. E se você for aprovado em uma dessas duas opções que você escolheu, você tem que fazer a sua matrícula. Agora, caso você não seja aprovado em nenhuma das duas opções, aí, se você quiser, você tem que manifestar interesse em lista de espera. O que significa isso? Se você não for aprovado em nenhuma das opções, você vai ter que ir lá no próprio sistema, no próprio SISU, dizer se você quer ou não continuar concorrendo para aquelas vagas daquelas suas opções. E nesse caso, você tem que escolher uma das opções apenas, ou seja, são duas coisas importantes aqui. Você não pode concorrer para as duas opções, você tem que escolher uma, e a concorrência, a lista de espera não é automática, você tem que manifestar interesse. E fique muito atento, porque às vezes, tem o pessoal que acha que é automático e que não manifesta interesse, aí perdeu a oportunidade, está fora, tá? E outra coisa ainda sobre lista de espera é, você vai fazer todo o acompanhamento das reclassificações da lista de espera pelos sites da instituição que você escolher. Então, se você escolheu lá, eu quero manifestar interesse em continuar na minha primeira opção, a instituição da sua primeira opção é aquela a partir da qual você tem que fazer todo o acompanhamento. Então, você vai entrar no site da instituição e lá tem todas as regras de reclassificação, os prazos, quais são as pessoas de fato reclassificadas, e aí o sistema, o SISU, não é mais utilizado, você passa a acompanhar tudo pelo site da instituição. Para tentar esclarecer um pouquinho melhor, eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para a gente ver, tá? Então, digamos aí, 4 alunos que fizeram, 4 candidatos que fizeram suas inscrições lá no SISU e o que pode acontecer, como resultado dessas inscrições. Vou começar falando da Tati, A Tati, ela foi classificada na primeira opção. Para ela, acabou o processo, ela tem que ir na instituição, fazer a matrícula e pronto. Começar a cursar a sua carreira lá na sua instituição escolhida. Aí o segundo é o Dudu, que também fez lá as suas inscrições, mas foi classificado na segunda opção. Nesse caso, acabou para o Dudu também, ele vai ter que fazer a matrícula, ou seja, ainda que seja a segunda opção, você não pode continuar concorrendo a vagas da primeira opção. Logo, se você escolheu primeira ou segunda opções e foi aprovado em alguma delas, você tem que fazer matrícula, não existe lista de espera para você, tá? Isso significa dizer, a gente vai falar disso daqui a pouquinho com mais detalhes, que a sua segunda opção tem que ser de fato um curso que você queira cursar, tá? Você não pode descartá-lo depois.
Aí, olha para o Gui e para a Ju. São dois candidatos que não foram aprovados em nenhuma das duas opções. E se eles não foram aprovados em nenhuma das duas, aí eles podem manifestar interesse na lista de espera. O Gui, por exemplo, vai lá e escolhe, eu quero manifestar interesse na lista de espera na minha opção X. Aí, a partir de agora, ele vai continuar concorrendo naquelas reclassificações e acompanha tudo pelo site da instituição. Cuidado, olha a Ju. A Ju também não foi chamada aí, nem na primeira nem na segunda opção. Aí, ela esqueceu de manifestar interesse na lista de espera. Ju, infelizmente, acabou para você. Você não concorre mais no SISU do primeiro semestre. Você vai ter que escolher agora, no SISU do segundo semestre, suas novas opções. Portanto, você não pode se esquecer de manifestar interesse em lista de espera. No que diz respeito à escolha das opções, é bom que você leve em consideração alguns aspectos. O primeiro, é claro, são as chances matemáticas que eu tenho para passar no curso que eu escolhi. Agora, a primeira opção é um curso que eu desejo, é um curso com o qual eu tenho identificação, muito mais do que a segunda opção. Até porque, passando para a primeira opção e para a segunda opção, obrigatoriamente eu vou para a primeira. No caso da segunda opção, é um curso que eu desejo, mas não tanto quanto a primeira opção, tá? E agora, é importante você saber que, passando apenas para a segunda opção, eu perco a possibilidade de concorrer às vagas da primeira opção, tudo bem? E como que eu faço, como que eu sei as chances matemáticas que eu tenho nos cursos? Respondendo à pergunta do Tássio, temos muitas coisas para levar em consideração. Primeiro, claro, são notas de corte de anos anteriores. Esta informação você consegue na internet, tá? Lá no nosso site, de A a Z, a gente tem bastante informação sobre notas de corte de SISUs anteriores, mas elas são muito focadas, é verdade, nas instituições do Rio de Janeiro. Se você está concorrendo a instituições de fora do Rio, você busca na internet, no Google, que você vai conseguir essa informação. E ela vai te ajudar, você saber se a sua nota ela é próxima, dessa nota de corte que historicamente vem acontecendo naquelas carreiras. É claro que de um ano para o outro, essas notas podem mudar um pouco, elas vão mudar um pouco, até por causa da TRI, mas elas não costumam oscilar tanto assim, então há uma certa regularidade que você pode levar em consideração. Além disso, lembre que o próprio sistema, o próprio SISU, te fornece aqueles feedbacks dia a dia das notas de corte provisórias. E, como isso pode mudar de um dia para o outro, usa aquela do último dia como sendo uma referência. Ainda que do terceiro para o quarto dia possam mudar essas notas de corte, elas são as notas mais confiáveis para você saber se você está com alguma chance ali naquelas escolhas que você fez, tá? E claro, também você deve levar em consideração o cenário das vagas ofertadas, ou seja, daquele curso que você escolheu naquela instituição, qual é o cenário, vamos dizer assim, de quantidade de vagas, quantidade de reclassificações. Vou dar um exemplo numérico. Por exemplo, se você escolhe um curso que tem, digamos, 40 vagas e a sua posição naquela escolha é a posição de número 120, é muito improvável que você entre nas reclassificações, porque você está falando de ter que reclassificar 3 turmas inteiras daquele curso para você poder entrar. Ou seja, proporcionalmente são muitas reclassificações. Mas, por exemplo, se você está na posição 120, num curso que tem 100 vagas, aí proporcionalmente a quantidade de desistências que precisam acontecer para você entrar é muito menor. Logo, você tem mais chance nessa escolha, tá? Então isso deve ser levado em consideração, ou seja, que é a sua colocação em relação àquelas pessoas que estão concorrendo com você e qual é o quadro de vagas e de reclassificações que esse curso vem apresentando historicamente. É claro, gente, ainda que você use todas essas informações e leve isso tudo em consideração, a escolha ela não deixa de ser uma certa aposta, porque a gente não consegue prever o comportamento de todos os candidatos. Mas é claro, assim como qualquer aposta, você pode fazer aquela aposta que você tem a maior probabilidade de ganhar. Galera, a gente espera então que vocês tenham curtido as dicas que a gente deu aqui. E se você é aluno do AZ, no período do SISU, a gente vai estar com o nosso WhatsApp do acadêmico disponível para você poder tirar alguma dúvida. Então, se você ainda tiver com alguma dúvida, não hesite em nos procurar. A gente segue aí torcendo para que vocês consigam, então, a tão sonhada vaga na universidade e a gente se vê numa próxima. Um abraço, pessoal!